Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui com um único objetivo. Eu quero contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Viver de Aparências. Eu não escrevi esse texto. Esse texto foi escrito pelo pastor Felipe Pereira e ele está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, eu só tô aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Então, vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos a tua bênção, pedimos que tu possas fazer com que entendamos a tua vontade, entendamos aquilo que tu tens a nos dizer. Que a nossa reflexão seja realmente útil para o nosso ensino e para a nossa prática. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então o texto para a nossa meditação hoje é Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 26. E eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, tá bom? Então diz assim, ó, Jesus e a figueira. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse a figueira, que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Jesus no templo. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisas. E ele ensinava a todos assim. Nas escrituras sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês a transformaram no esconderijo de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar um jeito de matar Jesus. Mas eles tinham medo dele, porque o povo admirava os seus ensinamentos. De tardinha, Jesus e os discípulos saíram da cidade. A lição da figueira. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. E Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam, e assim tudo lhes será dado. E quando estiverem orando, perdoem os que ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe a ofensa de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. Amém? Bom, irmãos, então, olha, o pastor Felipe Pereira escolheu 2 versículos para serem os chaves, que foi o versículos 12 e 13, e diz assim, ó: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Bem da distância, uma figueira com folhas foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas. Bom, então, essa era a última semana que Jesus estava ali junto com as multidões, né? Porque o destino dele em relação ao plano de Deus já ia se cumprir, né? Ele estava indo para Jerusalém e ele sabia que ali seria a última semana dele antes da crucificação. E ele tinha passado uma excelente noite lá na casa de Maria, de Marta e de Lázaro, que eram amigos dele, né? Eles moravam em Betânia e eles estavam rumando para Jerusalém, porque era lá em Jerusalém que iria acontecer a crucificação, o julgamento, enfim, todas as coisas pelas quais Jesus teria que passar para que o plano perfeito de Deus no Calvário se cumprisse. Bom, então, no caminho de Betânia para Jerusalém, Jesus teve fome. E eu imagino que
durante o caminho, eles poderiam ver muitas oliveiras, muitas figueiras, muitas dessas plantações. E a Bíblia diz aqui, ó, se vocês observarem no versículo 13, diz assim: quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus sabia que não era tempo de figos. Então todas aquelas figueiras que eles estavam encontrando no caminho deviam estar secas. Mas o que aconteceu? Quando Jesus olhou, ele viu uma figueira cheia de folhas. Então o que acontece? A figueira é uma árvore atípica. Primeiro nascem os frutos e depois as folhas. Então, fatalmente, uma figueira, quando ela dá folhas, é porque os frutos já nasceram. Então, Jesus foi até lá, foi procurar os figos, deve ter colocado a mão em toda a figueira e não encontrou nenhum figo. Sabia que aquela figueira era uma anomalia, né? Porque naquela época nenhuma figueira tinha folhas nem frutos. Então, quando ele viu que aquela figueira só tinha folhas, que ela parecia ter frutos, mas não tinha nenhum figo, então Jesus disse que nunca mais ninguém iria comer nenhum figo daquela árvore. E os discípulos ficaram assim, nossa, imagine se fosse hoje em dia, né, o pessoal chato do Greenpeace já ia cair matando em cima de Jesus, né, achando que ele tinha feito aquilo lá só de malvadeza. Mas não, na verdade Jesus Cristo tinha um objetivo, né? O nosso Deus, ele não faz as coisas aleatoriamente, né? Como nós dizemos, ele não dá ponto sem nó. Jesus Cristo queria nos ensinar uma lição, queria ensinar aos discípulos e, consequentemente, a nós também. Então, ele sabia que não era tempo de figos. Bom, aí eles foram para Jerusalém e o que aconteceu lá? Quando chegou em Jerusalém, ele viu que no templo, na casa do Senhor, estava aquele grande comércio, né? Porque eu imagino que lá no templo devia ser assim, né? Vinham pessoas de muitos lugares, aí não ia trazer um carneirinho lá, não sei da onde. Então o que fazia? Ah, a gente compra lá no templo, procura o preço melhor. Aí chega, quanto é que tá essa ovelha? Ah, não, tá X. Ah, mas essa daqui, quanto tempo ela tem? Não, mas essa ovelha tem 1 ano. Então eu ficava aquela negociação lá no templo, vinham pessoas de outras cidades, de outros lugares, né, para trocar, fazer câmbio do dinheiro. Então devia ser uma confusão danada, né? Então, o texto aqui vai seguindo dizendo que a continuação da narrativa dá conta que mostrar que aquela figueira era apenas um símbolo do que os chefes do templo faziam todo dia na casa do Senhor e do grande risco que todos aqueles que desejavam servir a Deus corriam diariamente, viver de aparências. Então Jesus, ele usou aquilo que aconteceu com a figueira com aquilo que estava acontecendo no templo, porque ele não permitiu que a casa do pai dele, que era a casa de oração, se transformasse em covis de ladrões, né? Então, assim, porque todo mundo sabe que a figueira, o oliveira, eram também uma metáfora do povo de Israel. Então, assim, os líderes estavam como aquela figueira, fingindo que eram santos sem ser. Como aquela figueira fingia que tinha frutos e não tinha. Então Jesus não quer que nós vivamos de aparência, né? Investindo todo o nutriente recebido para gerar mais folhas sem nenhum fruto. Então não adianta a gente ficar gerando coisas que fazem com que as pessoas acreditem que nós somos uma pessoa que nós não somos. Quando eu era jovem, né? Nós cantávamos na igreja uma musiquinha que o pastor sempre dava bronca, falava que não era para cantar. Que era assim, ó. Eu não vou cantar porque o meu solo vai ferir os ouvidos dos irmãos, mas dizia assim, ó: domingueiro nunca queira ser. No domingo ele é santarrão. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado não é santo, não. E aí seguia, olha só, enfim, e seguia a musiquinha. Mas o que eu quero dizer? Muitos de nós fazem como os fariseus, como os líderes.
lá do templo, né? Que quando chega no domingo, nós nos munimos da nossa Bíblia, fazemos aquela cara de santarrão, vamos para a igreja e lá cumprimentamos conforme for o cumprimento, a paz de Deus, graça e paz, enfim, como for. E passado o domingo, colocamos a nossa Bíblia na estante e não a vemos mais. Não queremos ouvir o que Deus tem para nos falar, não oramos para conversar com o Senhor, não agimos como cristãos. Então somos figueiras cheias de folhinhas, mas nenhum fruto. E é contra isso que o Senhor Jesus está nos advertindo. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ser aquilo que aparentamos ser. E o que nós precisamos ser é cada dia mais semelhantes a Jesus Cristo. Porque aquele que ele pegar aquela árvore que não dá fruto, ele corta. Aquela figueira que estava vivendo de aparência, ele secou. Então, a condenação da figueira é apenas uma ilustração que fala sobre o surpreendente fim da vida de aparências. Então, quer dizer, quem vive de aparências, no final, vai acabar na sequidão completa. Então, vai acabar na incapacidade total de ser útil. E nós não queremos isso, né? Então, o Senhor Jesus está nos advertindo aqui. Ele sabe que não é tempo de ter figo, então não precisa fingir que tem figo. Não precisa. Você só precisa ser leal, verdadeiro, honesto e fazer as coisas de acordo com aquilo que Jesus quer que você faça. Então, essa história, a história da figueira, traz à nossa reflexão a importância de investirmos bem as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Não em aparências que confundem, mas em frutos que alimentam. Então, ele acaba encerrando aqui o texto, o pastor Felipe Pereira, dizendo assim, que a gente vive num mundo de aparências sociais, né? A gente vive num mundo de imagem, de rede. Então, aumentou 30% o número de suicídios de pessoas entre 15 e 29 anos. E muita coisa se deve ao fato do quê? Da vida de aparência, né? Você começa a olhar as redes sociais e vejo, nossa, como a pessoa é bem sucedida, como ela é linda, como ela come bem. Olha só, não tem rugas, não tem pé de galinha. Maravilhosa, as unhas perfeitas. Olha a roupa, que chique. Enfim, aí a pessoa posta uma coisa, o adolescente posta alguma coisa, não tem curtida, não tem like. E aquilo vai trazendo uma angústia, uma incerteza. Por quê? Na verdade, ninguém vai postar derrota no Facebook, no Twitter, no Instagram. Ninguém vai postar derrota no Snapchat, no Pinterest. Logicamente que a gente vai postar vitória. Não vou colocar a minha cara lá, a hora que eu acordo de manhã, que o cabelo parece que viu alma, toda feia, não é? Só que isso é o quê? São aparências, né? Aí um dia eu como camarão uma vez por ano, mas eu vou tirar foto e vou falar, olha só o que eu tô comendo. Aí a pessoa do outro lado vai falar assim, nossa, ela come camarão todo dia, hoje é segunda-feira, tá comendo camarão. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado para não vivermos conforme aquilo que não somos, para que o Senhor não venha e não vá nos dizer que a gente não serve para nada e que nunca ninguém mais vai aproveitar daquilo que nós tenhamos para dar. Bom, o nosso manancial termina assim, dizendo que quem vive de aparência está condenado à sequidão espiritual. Então, que nós possamos, né, neste mundo tão cheio de afazeres, tão cheio de mídia, de redes sociais, tão cheio de coisas para vermos e fazermos, que nós possamos viver realmente como somos de verdade, como filhos do Deus Altíssimo, pessoas que estão interessadas em espelhar o que Jesus Cristo é. Que nós possamos não viver de aparências, mas viver de acordo com aquilo que Jesus tem para nós. Bom, eu termino aqui o meu abraço fraternal, o meu abraço diário de ursa. É lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.